Fala galera, muito bem-vindos de volta a esse canal e hoje é um vídeo rápido, eu prometo. Vamos falar sobre o cartão da Wise. Só que dessa vez para Guatemala. Eu fiz um vídeo no ano passado falando sobre o cartão da Wise no Peru, é agora no país Guatemala. Será que funciona direito? Será que deu tudo certo? Será que você vai conseguir utilizar o seu cartão Wise na Guatemala? Vamos falar aqui também um pouquinho sobre taxas que você vai gastar para realizar os saques ou para você passar nas maquininhas. Será que deu tudo certo? Algumas dicas para você economizar muito na questão de mercados e compras que você for fazer quando estiver na Guatemala. E por último, vamos falar sobre os hotéis. Será que funciona pagamento nos hotéis da mesma maneira que em outros países? Então fiquem ligados e assistam esse vídeo até o final. Bom, falando sobre o cartão da Wise, tá? Você consegue passar este cartão normalmente na Guatemala? Sim, o cartão funciona na Guatemala também. E assim como no Peru, a moeda, o Quetzal, que é a moeda da Guatemala, você não vai encontrar no aplicativo da Wise, tá? Ele não tem lá disponível, você não consegue fazer essa conversão diretamente pelo aplicativo, não aparece. Porém, você vai converter normalmente para dólar, tá? Então você vai jogar lá os seus reaisinhos preciosos, vai converter para dólar, sempre faça isso antes de viajar, tá? Nunca jogue seu dinheiro em real lá e saia e pega o avião. Antes de tudo, converta para dólar. Convertendo para dólar, você vai conseguir realizar saques ou passar ele na função débito normalmente nas maquininhas e nas lojas que aceitem o cartão da Wise. Dessa viagem, ao contrário do Peru, não tive problemas, tá? No Peru, algumas maquininhas não passaram, tive alguns perrenguinhos que eu passei lá com esse cartão da Wise. Na Guatemala, não tive problemas. Nos locais que aceitavam cartão, eu passei sem nenhum problema, sempre inserindo, tá? Eu não passei com aproximação, acho que em nenhum lugar. Nem tentei, tá? Pra dizer a verdade, que no Peru tive muitos problemas com aproximação. Então dessa vez, todo lugar, por mais barato que fosse, eu inseri o cartão e não tivemos problemas, tá? Agora, qual foi o perrengue que a gente teve? Na Guatemala, por si só, existe muita restrição em algumas cidades ou mesmo em alguns estabelecimentos em aceitar o cartão ou cobrar uma taxa a mais por conta de ser cartão, tá? Então lá é um país onde com dinheiro vai te ajudar muito mais. O dinheiro em espécie vai te ajudar muito mais. Tanto para você conseguir barganhar ali preço, né? Se está numa loja e quer comprar alguma coisa, sempre tenha o dinheiro em espécie, tá? Toda vez que você está numa loja e você vai lá para perguntar se aceita cartão, a maioria das vezes, assim, 90% cobrou uma taxa a mais para ter uso de cartão. Tá? Restaurantes ainda não, restaurantes em Antigua a maioria aceitou sem nenhum problema, né? Agora lojas, qualquer coisa de souvenir, de roupa, qualquer coisa, mercadinho e tal, esses pequenos, quando chegava lá para passar o cartão, os caras cobravam uma taxa a mais, tá? Alguns deles não aceitavam nem cartão. Beleza? Então, em relação ao Wise, tranquilo, aceitou numa boa. Agora vamos falar sobre taxas para cartão. Sim, quanto você paga para sacar dinheiro com o seu Wise? Olha, eu vou falar para você. A Guatemala tem algumas coisas que realmente são complicadas de entender. As tarifas do cartão são absurdamente caras. O caixa eletrônico que você vai mais encontrar ali com maior frequência, foi o que a gente mais viu em todas as cidades pelas quais a gente passou, é um caixa que chama 5B. Tá? Esse 5B tem em vários lugares, é o caixa mais popular. E ele cobra uma taxa por saque, tá? É uma taxa fixa, não é percentual de quanto você está sacando. Ele cobra uma taxa de 49 quetzales, cara, quase 50 quetzales por saque. Ou seja, se você for sacar 500 quetzales, ele vai estar te cobrando praticamente 10% daquele valor. Cara, é muito alto. Vou falar pra você, eu acabei tendo que sacar mais do que eu gostaria. Eu acho que eu fiz uns 4 ou 5 saques. Então assim, eu paguei uma baita de uma grana, porque a gente ia pagar com cartão, chegava lá, não aceitava cartão no local que a gente estava crente que aceitava, tinha que ir lá e sacar dinheiro. Aí eu ia fazer alguma coisa ali, acabava soltando dinheiro. Dinheiro na mão é vendaval, todo mundo sabe, acaba saindo muito mais rápido, então quando a gente menos esperava, tinha que realizar ali um novo saque. Então, caixa 5B, 49 quetzales. Tem um outro caixa muito famoso lá, também tem em vários lugares, que é o BAC, ou BAC. É um vermelhinho, e a taxa dele é maior ainda. Se eu não me engano, era 69 quetzales para realizar um saque, ou seja, maior ainda do que o 5B. Então esse eu nem cheguei a sacar, eu saquei só no 5B.
E depois, por último, eu descobri um que chama Banco Industrial, que é o BI, é um azulzinho, tem também em vários lugares ali espalhados, e a taxa é de $4 por saque, ou seja, daria em torno de uns R$ 25, o que daria em torno de uns 30 e poucos quetzales, tá? Então, Banco Industrial foi o banco onde a gente sacou com uma menor tarifa. Porém, fazendo algumas pesquisas depois, eu descobri que tem o Banco Azteca. Tudo bem que para mim não ia servir muito, porque eu fui com cartão, né, dinheiro aqui só no cartão da Wise, e eu não tinha dólares em espécie. Então, tem muita gente que ainda é mais das antigas que gosta de viajar com dólar, né, com dinheiro espécie. Antigamente, para qualquer lugar do mundo que você ia, todo mundo falava, leva dólar, tal, compra dólar. Então, esse Banco Azteca pode ser bem útil, tá? Porque nesse Banco Azteca você pode chegar a uma agência realmente de banco grande, você pode chegar lá e trocar como se fosse uma casa de câmbio o seu dólar por quetzales. E aí não tem tarifa nessa troca. Ele vai simplesmente avaliar o câmbio, dar ali o melhor câmbio e você vai fazer essa troca. Então, pode ser interessante, tá? Se você quiser levar uma parte em dólar lá no Banco Azteca, que tem nas maiores cidades da Guatemala, você vai conseguir trocar sem ter taxa. Então, fica aí a dica. Mais uma vez, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo se foi interessante, se agregou alguma coisa para vocês, deixa o like e vamos tentar formar uma comunidade aqui nesse canal, que é o que eu sempre estou pedindo aí para vocês. Eu sei que eu fico muito tempo sem postar vídeos, agora eu estou conseguindo fazer uma série um pouquinho maior da Guatemala. Eu já coloquei um vídeo anterior, tem alguns dias, com umas dicas ali imperdíveis sobre a Guatemala para você que está pensando em ir. Então tá aqui no canal, aproveita. Também tem todos os meus documentários sobre o Peru, Portugal, Espanha, Jalapão, Chapada Diamantina, Lençóis Maranhenses, tem muito documentário grande aqui para vocês maratonarem, vários vídeos de dicas. Então é isso aí, venha maratonar o meu canal, mas vamos continuar com as nossas dicas do vídeo. Bom, um outro probleminha pelo qual nós passamos na Guatemala, um certo perrenguezinho, foi em relação aos hotéis. Em Antigua, tudo ok, pagamos o nosso hotel via Booking, tal, reserva via cartão de crédito, normalmente como fazemos em qualquer país ou qualquer cidade aqui do Brasil, né? Porém, em São Marcos, São Juan e Quetzaltenango, os hotéis simplesmente não aceitam cartão de crédito, não aceitam cartão. Em geral, nem de crédito, nem de débito, não aceitam cartão. Então a gente fazia pré-reserva pelo Booking, chegava no hotel, tinha que correr para sacar dinheiro, cara. Isso a gente ficou revoltado, a gente falou, meu, não é possível. E a gente até perguntou num dos hotéis, mas por que vocês não aceitam? Ah, não, porque a maquininha tá com problema. Aí foi no outro hotel, tá 2 dias depois, também não aceitava. Porque a maquininha tá em manutenção, sei lá. Então assim, o problema não é da maquininha, tá? A gente foi descobrir, conversar um pouquinho melhor com o pessoal lá, e eles falaram que as tarifas cobradas para hotéis que usam a maquininha de cartão são muito caras, então para eles não compensa, tá? Eles vão ter que abater muito do valor deles, ou vão ter que subir muito o preço, e acaba não compensando. Eles não aceitam o cartão de crédito. Isso complicou demais a gente, foi uma coisa até que encareceu a nossa viagem por conta das tarifas, né, de saque, e a gente teve que sacar um volume grande de dinheiro, às vezes dava limite de cartão e tal. Fora de Antigua, vocês vão ter que sacar em dinheiro, tá? Não tem uma outra forma de vocês pagarem os hotéis a não ser em dinheiro. Passada essa excelente dica, que eu acho que já vale mais um like aí, vou dar uma dica agora sobre alimentação, que eu acabei não colocando no vídeo anterior, tá? Eu tinha um tópico lá sobre alimentação, valores gastos e tal, mas tem uma dica muito bacana de alimentação em Antigua. Também em outras cidades a gente viu essa rede de supermercados que se chama La Bodegona. Sim, é um nome bem engraçado. Porém, ele é um mercado que fica um pouco fora das ruas turísticas de Antigua, tá? Então, para vocês terem uma ideia, ele ficava acho que uns 3 ou 4 quarteirões do centrinho principal de Antigua, sentido mercado municipal. Então, o que acontece? A gente estava lá em Antigua, nas ruas principais, queria comprar uma água. 10 quetzales, uma água pequenininha. Cheguei a pagar 15 quetzales naquela água um pouquinho maior, acho que era de 700 ml, 1 litro. A gente queria comprar um pacote de bolacha, 10, 12 quetzales um pacote de bolacha. A gente falou, cara, tá ficando caro, vamos dizer assim, porque tudo que a gente queria na zona turística era muito mais caro. A gente falou, cara, não é possível que isso seja um país tão caro assim, porque às vezes um pacote de bolacha que a gente costuma pagar aqui no Brasil, 2, 3, 4 reais, lá equivalia a 8, às vezes 10 reais um pacote de bolacha, né? Alguns produtos que eram importados, mas que a gente tem aqui no Brasil com muita facilidade, o chocolate Snickers, por exemplo, lá é absurdamente caro, equivale a mais de 15 reais um Snickers, estava acho que 20 ou 22 quetzales um Snickers. Então, quando a gente ia para esse mercado, La Bodegona, a gente conseguia pagar as coisas num preço muito mais justo. Então a água a gente pagava 2, 3 quetzales, sabe? Muito mais barato. A gente queria comprar um salgadinho, queria comprar uma bolacha, uma fruta, a gente encontrava nesse mercado com preço muito mais baixo. Aceita cartão, lá tem também para sacar dinheiro, tem os caixas eletrônicos para você sacar dinheiro. É uma dica muito legal e eles têm uns combos muito engraçados que eles vendem no mercado.
Então você vai comprar, por exemplo, um Doritos ali, já vem 2 cervejas junto com o pacote do Doritos, já vem o molho Nachos lá para você colocar junto do seu salgadinho. Você vai comprar uma bebida, já vem com a caneca, já vem com o limãozinho, já vem com um monte de coisa. Então eu achei muito bacana esses combos que eles fazem nesse mercado. Então fica aí uma dica para vocês que vão para Guatemala, principalmente para Antígua, não deixem de passar no mercado La Bodegona. Bom, então é isso, galera. Eu falei que hoje o vídeo ia tentar ser mais rápido, são só dicas precisas e cirúrgicas para vocês não passarem perrengue na viagem para Guatemala. E como eu falei, podem levar o cartão da Wise, não estou sendo patrocinado, mas podem levar esse cartão que ele funcionou muito bem para mim e vai funcionar para vocês também. Então é isso, curtam, aproveitem, compartilhem, conheçam mais o meu canal aqui e vamos juntos tentar fazer esse canal crescer, porque me ajuda muito. Eu tenho vários projetos aqui para o YouTube, eu gostaria de poder contar com vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!